a todos vocês, é com a grata satisfação que eu dividirei os próximos minutos com todos e todas que estão nos assistindo nessa Semana Ação AVC, uma importante iniciativa desenvolvida e capitaneada pelo canal Ação AVC, e eu me sinto completamente honrada de me dirigir ao nosso bem maior, que são os nossos pacientes, independente de quem sejam e onde estejam, e estendendo tudo isso aos seus familiares e cuidadores. É uma causa nobre e é um momento nobre também ter essa oportunidade de falar diretamente para vocês. Eu sou a Josi de Santana, sou fisioterapeuta, professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe, aqui no Nordeste. Eu sou mestre e doutora em Ciências da Reabilitação pela USP e sou pós-doutora em Neurociência da dor pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Aqui na nossa instituição, na UFES, na Federal de Sergipe, eu fundei, logo que cheguei, há cerca de 12 anos, o Laboratório de Pesquisa em Neurociência, o LAPEN, e nesse laboratório nós nos dedicamos ao atendimento de pacientes reumatológicos com dores crônicas e também ao atendimento de pacientes neurológicos, especialmente pacientes com AVC e pacientes com doença de Parkinson, tá? Atualmente eu também sou diretora da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED, e sou coordenadora do Grupo Especial de Dor da Associação Brasileira Traumato-Ortopédica, a Abrafito. No contexto das doenças neurológicas que podem acometer tanto o sistema nervoso central em nível encefálico e medular, como o sistema nervoso periférico, nós compreendemos que o AVC, com suas sequelas, é entendido como um carro-chefe dentro da fisioterapia neurológica. E quando se fala de acometimento por AVC, isso pode gerar uma série de diferentes características nos nossos pacientes, principalmente representados por afecções do sistema motor, acometendo o movimento voluntário, aquele que é realizado pelo paciente, acometimentos em nível sensitivo, em nível sensorial, em nível perceptual, em nível cognitivo. Então, são diversas as características que o paciente pode apresentar, dado o local onde aconteceu essa alteração da circulação sanguínea em nível de cérebro, em nível de encéfalo. Tá? É muito conhecido também que o foco da reabilitação motora, o foco dentro do contexto da fisioterapia neurofuncional, tem se dado principalmente na recuperação do movimento, na recuperação do controle motor, na recuperação da mobilidade, na recuperação do equilíbrio, na recuperação da coordenação, a depender de quais são as disfunções do movimento que o paciente apresenta, tá? Mas nesse contexto eu vou trazer para vocês o binômio dor e movimento. Nesse contexto do binômio dor e movimento, eu gostaria de colocar dois fatores para vocês. Quando a dor é produto do movimento, quando ela é causada pelo movimento. E nesse sentido, o movimento pode ser, dentro do contexto do atendimento fisioterapêutico, o próprio programa de exercícios ao qual o paciente se submete para atingir as metas relacionadas à reabilitação, a recuperação do sistema motor. Tá? O segundo fator é exatamente o contrário, é quando a dor que já é existente, que já foi produzida, o que inclusive era anterior à própria sequela do movimento, tá? A deficiência do movimento que hoje está apresentada, quando essa dor funciona como um fator dificultador do movimento, ou fator limitador, que restringe a execução do movimento. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Então, vamos lá ao conceito de dor. Veja, eu estou trazendo para vocês de primeira mão um conceito que acabou de ser revisado depois de mais de 40 anos pela Associação Internacional para o Estudo da Dor e acabou de ser publicado agora na revista PEN, a maior revista internacional que a gente tem na área de dor no mundo, agora, nessa última semana, na semana passada. Então, nesse conceito se traz que a dor é uma experiência sensorial e emocional aversiva que pode estar se assemelhando a uma lesão que seja causada por um dano real ou um dano potencial, tá? O que seria um dano real? Alguma lesão que realmente acontece no organismo, mas eu não preciso de uma lesão para sentir dor, eu não preciso de um machucado para sentir dor,
tá? Então tem uma série de eventos, inclusive, por exemplo, eventos traumáticos, eventos psicoemocionais que podem gerar processos alterados no sistema nervoso central e isso disparar processos importantes de dor. Tá? Então, nesse sentido, a dor ela sempre vai ser considerada algo subjetivo. Daí a dificuldade que a gente tem de mensurar essa dor com inúmeras formas de instrumentos diferentes. Ela pode ser influenciada em vários graus por componentes tanto biológicos, ou seja, do próprio organismo, como componentes psicoemocionais e componentes sociais. Isso está totalmente atrelado àquilo que a gente chama de modelo biopsicossocial, que a gente entenda o paciente não como uma pessoa que tem uma lesão, uma pessoa que tem uma disfunção, uma sequela que deve ser olhada e que deve ser tratada, mas que a gente entenda, acima de tudo, o paciente como um ser que tem fatores biológicos, orgânicos, sistêmicos, paciente que tem características e fatores do seu psicológico, do seu emocional que devem ser entendidas e incorporadas dentro do esquema de avaliação e de tratamento, inclusive para compreender onde focar, e como medir a evolução e no contexto social. E assim a gente ressalta já nesse primeiro momento de conceito a importância da participação da família, a importância do contexto familiar, do contexto social, de amizades e de participação em atividade desse paciente, tá? A gente queria deixar também uma nota com relação a esse conceito que dor é diferente de nocicepção. Então, às vezes eu tenho dor na verdade é uma resposta que o paciente nos dá em forma de relato. Nocicepção é um mecanismo neural que acontece no nosso organismo e que é distinto da presença de dor. Tá? A gente tem que o relato de dor deve ser aceito quando ele é dito, quando ele é relatado, quando ele é expressado pelo paciente e que assim deve ser respeitado. Então a gente tem uma frase máxima que dor existe quando o paciente diz existir e quando ele diz ser, tá? Então a gente precisa respeitar aquilo que é dito como relato pelo paciente. A dor gera um papel adaptativo, então às vezes a gente escuta aquele tipo de relato que a pessoa tem dor há tanto tempo e ela refere que até se acostumou com essa dor, mas a gente precisa ter cuidado com relação ao processo mal adaptativo, a gente chama isso em ciência de neuroplasticidade negativa, porque isso gera uma série de fenômenos patológicos e que geram uma dificuldade de reversão, então a gente tem que estar atento a isso, tá? E isso pode gerar efeitos adversos. Então, prioridade que a gente não negligencie isso na nossa prática clínica. A descrição verbal é apenas um dos diversos descritores, é apenas uma das formas de se relatar, de se mencionar a dor, tá? E a inabilidade para comunicar não nega a possibilidade ou a real ocorrência de dor. Isso é muito importante nos nossos pacientes neurológicos, alguns inclusive com sequela de AVC, uma vez que às vezes a gente tem distúrbios de fala que são importantes e o paciente tem dificuldade de expressar através da sua fala que ele tem dor, como é a sua dor, quais são os atributos, qual é a qualidade, além de se pensar também nos pacientes com dificuldades ou distúrbios cognitivos, que fazem com que o paciente tenha alteração de julgamento, alteração de memória, e tenham dificuldade para expressar a sua dor, por mais que eles falem bem. Então, são duas situações especiais, né, além dos distúrbios emocionais pelos quais os pacientes passam, pela própria lesão de base, né, a depender da região que foi afetada, se são áreas afetivo-motivacionais, nós precisamos considerar que falar não é a única forma de expressar que o paciente tem dor e nem muito menos eu desconsiderar qualquer outra forma. Então, eu tenho que estar atenta a essas especificidades do meu paciente para o relato de dor. Ele nem sempre vai ser verbal. Com relação à classificação de dor, vou colocar para vocês dois conceitos básicos fundamentais. Com relação aos mecanismos. A nossa dor de qualquer sujeito, de qualquer indivíduo, ela pode ser uma dor nociceptiva. Que dor é essa, Josi? Aquela que acontece por uma lesão gerada nos músculos, na pele, nos ossos, nas articulações ou ainda nas vísceras, tá? Eu tenho a chamada dor neuropática.
A dor neuropática, como o nome meio que sugere, é uma dor gerada por lesões que acontecem no sistema nervoso, seja no sistema nervoso periférico, nos nervos, ou seja no sistema nervoso central, na medula e nas suas raízes nervosas ou em qualquer região encefálica. E a gente ainda tem a chamada dor nociplástica, é uma dor que não se tem presença de lesão, mas é relatada pelo paciente como dor e está sempre associada a uma série de alterações no sistema nervoso. Então, no paciente neurológico, nós haveríamos de considerar principalmente dois tipos de dores que normalmente acontecem, que existe uma alta prevalência nos pacientes com AVC, em pacientes com lesão, com sequela de lesão medular, pacientes com esclerose múltipla e tantas outras disfunções neurológicas, especialmente aquelas do sistema nervoso central. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem uma possibilidade de dor mista. E nós temos que entender qual é o mecanismo dessa dor, nós temos que entender se a gente tem tanto dores que são evocadas por fatores neurais, ou seja, lesão propriamente dita na estrutura nervosa, que gera, além do relato de dor, um fenômeno muito interessante que pode ser utilizado na prática clínica para distinguir, que é a chamada alodinia. O que é alodinia? É quando o paciente apresenta dor frente a um estímulo que não é considerado nocivo, que não causaria dor. Posso dar um exemplo para vocês. O toque leve em qualquer parte da pele. Às vezes o paciente que tem hipersensibilidade, que sente dor e desconforto ao vento do ventilador, ao toque da roupa na pele, tá? Associado também a outros fenômenos sensitivos, como parestesia, que é aquela história do formigamento, alteração de sensibilidade, sensação de desconforto, de desagradabilidade, tá? Aquela coisa assim, ai, tô agoniado, tá me incomodando, dói, parece que é dor. Então, esse conjunto de sintomas, muitas vezes, né, tá relacionado à alodinia, que muita gente sente na pele, na estrutura que tá doendo, como ardência, como queimação, como formigamento. Então, isso são características, atributos de uma dor que está associada a lesões do sistema nervoso central. Fora as dores que são propriamente ditas das articulações, dos músculos, e esses são os fatores não neurais. No paciente neurológico, a gente tem alguns desses fatores não neurais que também vão influenciar. A sequela, né, da espasticidade, por exemplo, que é presente em muitos pacientes, que é o aumento do tônus muscular, que deixa, né, membros superiores ou membros inferiores, né, a depender da sequela, normalmente no paciente com AVC apenas de um lado, do lado direito ou do lado esquerdo, que deixa aquela estrutura, aquele membro enrijecido e que dificulta no dia a dia, nas atividades de vida funcional, né, de vida diária. Tá? Então, isso é um fator não neural, porque é um aumento dessa contração em nível de musculatura que pode gerar essa dor por uma hiperativação, tá? A gente tem a alteração de força, então às vezes uma fraqueza muscular importante pode gerar dor, as alterações de postura podem gerar dor, tá? Inflamações que acontecem nas articulações, principalmente a articulação de ombro, é uma articulação que muito comumente apresenta dor, tanto na fase inicial quanto numa fase mais posterior, no caso dos pacientes com sequela de AVC, por razões que também são distintas, a gente não vai mencionar nesse momento agora, entrar nesses detalhes. Mas eu queria lembrar para vocês que tem fatores tanto do sistema nervoso, quanto fatores do próprio sistema músculo-esquelético que podem levar dores diferentes, quadros diferentes de dor no paciente neurológico, tá? Então, eu tenho a dor nociceptiva, a neuroplástica e a neuropática, e eu tenho que entender que pode ter mais de um tipo de dor simultaneamente no meu paciente, certo? O outro conceito de dor que eu queria colocar para vocês, em termos de classificação, é que a dor pode ser dividida em dor aguda e dor crônica. O que é a dor aguda? A dor aguda é entendida como um sinal de alerta pelo nosso organismo, aquela dor que é necessária do ponto de vista fisiológico para nos dar o sinal de que alguma coisa não está bem no nosso organismo. E todos os indivíduos que têm o mínimo de sensibilidade, que têm intacto o sistema nervoso central no sentido de percepção de dor, podem ter dor em qualquer momento da vida, seja paciente neurológico ou não, tá? Então essa dor é chamada dor aguda. E ela é fisiológica e ela é entendida como sinal de alerta.
Agora a gente tem a chamada dor crônica. Qual é a diferença da dor crônica para a dor aguda? Primeiro, cronologicamente, a dor crônica é aquela dor que é persistente, que vem um dia, volta no outro e parece que não vai embora. Por mais que você faça alguma coisa para aliviar essa dor, ela persiste por um período mínimo de 3 meses, tá? Então, aquela dor persistente por um período mínimo de 3 meses é chamada dor crônica. E ela, diferente da aguda, não é fisiológica. Ela não quer dizer pra gente que alguma coisa está acontecendo. Ela diz pra gente que já aconteceu e que eu preciso descobrir o que é e que eu preciso tratar adequadamente. Então, ela é uma chamada dor patológica. Tá? Independente do que foi a causa que a gerou no primeiro momento, essa dor é entendida como doença, dor crônica. Ela não é só mais um sintoma como era na dor aguda. Ela agora é uma doença que está junto ali com a outra doença, no caso do paciente com AVC. Então, se eu tenho um paciente com AVC que já apresenta uma dor anterior à sequela, né, à ocorrência do AVC, ou agora que foi desenvolvida depois do AVC por consequência, né, das adaptações que o corpo começa a passar por causa da lesão no encéfalo, eu preciso dar uma atenção especial a essa dor, porque aí eu vou ter duas doenças, duas disfunções acontecendo simultaneamente. E eu preciso tratar isso com bastante cautela. Então, nesse sentido, da dor e do movimento no paciente neurológico, eu queria destacar que se eu tenho um paciente que em determinado momento chega a um consultório de fisioterapia ou de qualquer outro profissional, apresentando também essa dor que já persiste por semanas e meses e que ela realmente incomoda, ela deve ser tanto quanto o movimento, a recuperação do movimento, um dos focos do nosso tratamento. Por quê? Porque a dor é conhecida por, além de incomodar e fazer o indivíduo sofrer, a depender da magnitude que o paciente a sente, a relata, ela é entendida também como um fenômeno inibitório para a recuperação do movimento. É muito fácil a gente pensar no nosso dia a dia que se eu tenho uma dor muito grande na minha perna, eu vou tentar evitar me levantar e gerar um movimento. E se eu tenho dor quando eu caminho, eu vou tentar evitar caminhar para que eu não sinta aquela dor. Só em último caso, é quando eu não tenho outra solução, eu vou fazer esse movimento e já o que? Compensando, evitando algumas coisas, eu faço a função final que é caminhar e chegar num outro lugar, mas não com a mesma qualidade de movimento, não com a mesma facilidade de movimento e não com a mesma energia, né? Quanto mais dificuldade eu tenho de fazer um movimento, mais energia eu gasto. E isso pode me cansar, isso pode me gerar uma fadiga. Então é muito importante que a gente detecte a presença disso. No contexto da fisioterapia neurofuncional, a presença de dor ela deve ser extremamente considerada para ser tratada simultaneamente à recuperação do movimento. Então, eu nem devo negligenciar que o paciente tem dor, porque eu tenho que entender a dor como um fator que dificulta a aquisição de movimento, que prejudica a qualidade da realização do movimento e, consequentemente, o desempenho funcional do meu paciente. Então, eu tenho que priorizar isso também como meta na presença de dor crônica. Eu também tenho que entender que essa presença de dor, eu tenho também que entender que essa presença de dor pode comprometer o prognóstico do paciente no sentido de tempo viável e tempo necessário para a recuperação. Então, quando eu coloco que simultaneamente nós devemos nos atentar, é que eu nem devo negligenciar do tipo, não vou olhar, não vou tratar a dor do paciente porque ela é menos importante do que o movimento que tem que ser recuperado, e nem tampouco eu vou tratar a dor e achar que eu só vou abordar a funcionalidade, a recuperação do movimento do meu paciente quando ele já estiver bom dessa dor. Então, um princípio muito importante é considerar a sua presença, né? Presença de dor crônica, assim como eu tenho uma disfunção de movimento, e tratá-los simultaneamente. Tá? Inclusive, uma crença muito inadequada que a gente tem na população em geral, e às vezes, né, isso circula dentro do aspecto de profissionais de saúde, é que quando eu tenho uma dor crônica de magnitude, de intensidade moderada ou alta, a melhor coisa para isso é o repouso. Não é.
tá? Só em dores incapacitantes que você realmente não tem como fazer o movimento, não tem como fazer a função, não tem como mexer o braço, mexer a perna, a cabeça, a coluna. Mas a gente precisa focar na realização do movimento como sendo o grande fator que vai melhorar a dor crônica. Eu preciso que meu corpo se movimente, que ele esteja sempre ativo, o máximo possível. Quando eu falo o máximo de atividade, é aquela que eu posso executar, é aquilo que eu posso fazer. Eu não devo me comparar com o outro, com o quanto de movimento ou com o quanto de exercício que o meu colega ou que o meu vizinho consegue executar, mas o quanto que eu consigo executar de movimento, o quanto que eu consigo ser mais ativo do que eu já fui ontem, do que eu fui semana passada, do que eu fui mês passado. Isso dentro do progresso, da evolução do nosso tratamento, da nossa terapêutica. Então, nesse sentido, eu gostaria de destacar que o paciente, ele deve ser o protagonista. Ele deve ser a pessoa mais ativa no seu processo de recuperação, tanto da dor, né, no sentido de diminuir a dor crônica, quanto no seu processo de recuperação do movimento. Nesse sentido, a gente precisa trabalhar no engajamento do nosso paciente, precisa trazer o paciente ativamente nesse processo de recuperação. Não adianta, no tratamento do paciente com disfunção neurológica, com disfunção de movimento, que tem uma chance de um bom prognóstico, a gente ficar fazendo técnicas muito passivas. Tá bom? Então, o exercício ele é entendido como aquele tratamento não farmacológico, padrão ouro, para a recuperação do movimento e também para diminuição da dor crônica. Nesse sentido, é muito importante, como eu mencionei lá no conceito de dor, considerar o contexto biológico, ou seja, quais são as alterações anatômicas, quais são as disfunções biomecânicas que o paciente tem, como é que o movimento dele ficou alterado depois da lesão, né? Quais são as estruturas que doem, em que movimento que essa estrutura dói, quais são os fatores que aliviam a dor, quais são os fatores que pioram a dor, quais são os tipos de movimentos em que essa dor se exagera, né? Se tem algum tipo de movimento que é feito que o paciente relata uma melhora, mas não somente fatores biológicos. É muito importante considerar fatores psicoemocionais. Eu vou destacar apenas alguns aqui para vocês que eu acho muito importante no paciente neurológico. Então, primeira coisa, considerar o local da lesão. Quem era, como era esse paciente psicoemocionalmente, né, antes da lesão? Como ele se comportava? Segundo, como ele está se comportando agora? É do mesmo jeito? Ele reage às coisas, né? Ele se apresenta emocionalmente, ele se expressa emocionalmente do mesmo jeito que antes? Ou apresenta também sequelas de caráter emocional que estão diretamente relacionadas a regiões encefálicas que foram lesadas, né? Que sofreram a lesão na circulação sanguínea. Então, eu preciso fazer essa comparação e entender quem é meu paciente hoje. Dentre esses fenômenos psicoemocionais, né, do modelo biopsicossocial, que eu queria destacar para vocês, duas que são muito relatadas no manejo do paciente com sequela de AVC, que é a ansiedade e a depressão, tá? No contexto da dor, são dois fenômenos extremamente importantes. Quanto mais ansioso é o paciente, quanto mais deprimido é o paciente, mais difícil se torna o manejo dessa dor. Então, eu tenho que entender esse perfil do meu paciente para modular as minhas estratégias enquanto terapeuta, enquanto profissional de saúde, para lidar e abordar com esse paciente. Então, isso vai ser muito importante para as estratégias de comunicação, basear os meus princípios de comunicação com esse paciente, extrair do meu paciente aquilo que eu tenho de melhor em termos de informação para ajudar o paciente no seu engajamento. E, obviamente, entender em que momento e para que profissional que eu preciso encaminhar esse paciente, porque tem algumas características, especialmente psicológicas, que não são do nosso ofício e a gente precisa de uma contrarreferência para um acompanhamento mais multiprofissional e até multidisciplinar, tá? Bem, tem uma outra questão que eu acho que é muito importante quando a gente alinha os dois termos, tá? Dor e movimento, que é medo. Medo de se movimentar. Então, tem alguns pacientes que eles têm medo de se movimentar e no paciente neurológico isso pode ser um pouquinho mais
importante de ser considerado na prática clínica, porque o paciente às vezes tem medo de se movimentar, porque ele tem medo de cair, ele não tem força suficiente, sensibilidade suficiente na articulação, não tem um sistema de equilíbrio que está recuperado e pronto para executar sua função e manter o paciente estável. Então, esse medo ele é real em muitos pacientes neurológicos. E tem um outro medo que é diferente desse, que é o medo de se machucar, porque quando se movimenta, causa dor. Então, são dois medos de ordem diferente. Eu preciso entender qual é o medo que meu paciente tem. Se o meu paciente tem uma personalidade mais proativa, que ele superestima a capacidade e ele quer fazer e ele se joga para fazer, ou se é aquele paciente mais comedido, mais recatado, que hesita mais, que freia mais a realização de determinados movimentos, tá? Então, medo de cair é uma coisa, medo de se movimentar e se machucar porque vai causar dor é uma outra coisa. Então, quais são os medos que meu paciente tem, se ele tem esses medos, tá? Ele tem um, tem outro ou tem os dois? Como é que eu vou lidar com isso no meu paciente? Uma outra coisa que também é reflexo do medo que o paciente tem de se mover, de se machucar e de piorar a sua dor é a chamada evitação. Tem pacientes que, por medo de se machucar e de fazer doer aquela região, ele termina evitando, ele evita o movimento. Isso é completamente antagônico, é contrário do que a gente deseja com o paciente neurológico. A gente quer esse paciente apto, a gente quer esse paciente disponível, com vontade, com desejo de fazer movimento. O mínimo que seja de um dia ou outro, né? Um dia movimenta mais, outro dia movimenta menos, mas a gente não quer esse paciente parado. E aí eu preciso de um paciente com mínimo de dor, eu preciso de um paciente motivado, eu preciso de um paciente que não tenha medo de cair, que não tenha medo de causar mais dor porque vai movimentar e ele já sabe que aquele movimento vai causar dor. Então eu preciso entender, detectar através da minha avaliação, através de uma boa comunicação com o paciente, se esses fatores existem, quais deles existem e trabalhar isso com o meu paciente. Tá? Eu preciso de pacientes motivados. Um último fator de característica psicoemocional que eu gostaria de trazer para vocês é a autoeficácia, tá? O que é a autoeficácia? É quando o paciente acredita que ele é capaz de fazer as coisas, que ele é capaz de enfrentar, que ele é capaz de conseguir, que ele é capaz de fazer. E isso é individual, isso é dele, ninguém põe no paciente. A gente, na verdade, detectando se o paciente tem uma boa autoeficácia ou uma baixa autoeficácia, a gente tem como modular na área clínica a nossa intervenção para tentar aumentar essa autoeficácia, ajudar o paciente a aumentar a sua capacidade, tá? De acreditar que ele é capaz de executar, sim, as tarefas que a gente propõe na nossa intervenção. Então, dentro do contexto social, tá? A gente falou do biológico, do psicoemocional e agora a gente vai falar do social. Gente, eu queria destacar o papel da família no sentido de suporte, não só de suporte de levar para aqui e para colar, mas no suporte diário, de entender essas necessidades do paciente, de entender se ele tem dor, se não tem, que quando existe dor ela é real, porque ela tem várias formas de se apresentar e ela tem vários caminhos por onde ela pode percorrer até chegar pra gente, ela tem várias origens, tá? E com relação à disfunção. Então, nessa questão do suporte social, eu acho que a principal dica que eu daria, enquanto fisioterapeuta, para a família é acredite no que o seu familiar tem, né? E tente entender um pouco mais, né? Fazer com que se expresse mais o que é que se sente, como se sente, porque isso ajuda muito dentro do processo terapêutico, tá? E principalmente, tentar fazer esse paciente ser ativo em casa. Não temos tempo para falar sobre as questões, né, as várias facetas desse paciente em casa, mas às vezes é muito comum que se proteja demais o paciente depois das sequelas postas, né, após a lesão, e que se permita que o paciente não faça nada, como se estivesse poupando, tá? E exatamente o contrário é o que a gente recomenda.
é importante detectar o que é que se pode fazer, mesmo que seja com compensação de movimento, com adaptação, não importa, o importante é se manter ativo. E cada fisioterapeuta, dentro do seu cenário, né, de sua convivência, vai saber, obviamente, ensinar quais são as melhores tarefas adaptadas para esse paciente, ajustadas, né, melhorando o termo, ajustadas para esse paciente, para se fazer em casa. Então, atividade ao máximo, como o paciente conseguir fazer. Então a gente costuma dizer assim, voltou a caminhar, voltou a ficar em pé, vai voltar a caminhar. Não tem que caminhar meia hora, uma hora, como se recomenda a Organização Mundial da Saúde. Tem que caminhar 10 passos e para sentar, se isso for aquilo que o paciente consiga fazer. Porque 10 passos hoje, talvez, ou provavelmente, seja muito mais do que conseguia fazer antes. Então, cada conquista diária, ela deve ser computada, deve ser registrada, deve ser percebida e valorizada dentro do contexto dessa recuperação do movimento do nosso paciente. E para finalizar, seguindo essa sequência aí de entender o que é a dor, conceituar, classificar, entender o modelo biopsicossocial, algumas inferências que são importantes para avaliação. Na questão da avaliação, eu queria destacar 2 pontos, tá? A gente precisa entender essa dor quando o paciente está em repouso, tá? Então, quando o paciente está em pé, deitado, sentado, mas parado, sem fazer nenhum movimento, se tem dor, como essa dor, e classificar e quantificar essa dor de 0 a 10 que seja. Acho que alguns pacientes conhecem já essa forma de avaliar, mas principalmente, quando eu falo dor versus movimento, eu preciso entender a dor do meu paciente em movimento, durante atividades funcionais, especialmente atividades que se remetem à funcionalidade de vida diária do meu paciente. Não adianta ficar institucionalizando movimentos e testes que são feitos dentro da prática clínica se esses não são diretamente relacionados à vida diária, à intenção, né, enquanto meta de recuperação da vida social, da vida de trabalho, da vida de lazer do paciente. Então, considera aí a dor em movimento, a dor em repouso. Cada paciente tem que ser autônomo, dentro da medida do possível, da sua percepção, do seu julgamento, para compreender se dói mais sentado, se dói mais em pé, se dói mais deitado, se dói mais quando movimenta, em que tipo de movimento. Então, essas são informações extremamente importantes e que ajudam a guiar esse processo de recuperação. E em termos de recuperação, na fisioterapia, a gente tem várias formas de se trabalhar a questão da dor crônica, o tratamento da dor crônica. É possível que a dor crônica não tenha cura em alguns casos, pelos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos ainda serem limitados, depende muito da complexidade de cada caso, depende muito do quanto o paciente entra junto com a gente na terapia para ser protagonista do seu tratamento, mas muitos tratamentos existem que aliviam sim essa dor, tá? E aqui na fisioterapia eu destacaria para vocês principalmente o movimento, o programa sistematizado e regular de exercícios. Então, eu tenho que aprender de alguma forma, principalmente considerando que sedentarismo, inatividade física é fator de risco de uma alta prevalência de pacientes que têm lesão, ou seja, muitos tiveram AVC, tendo como uma das causas o sedentarismo prolongado antes de ter tido a lesão, já eram sedentários, não gostavam de se exercitar, não gostavam de fazer atividade física, e a gente traz para a realidade do paciente, né, após o AVC, já com sequela para ser tratada, que a gente tenta colocar esse paciente num plano integrado de atividade física, de exercício físico para recuperação motora, sendo que o paciente era sedentário convicto, não gostava de fazer atividade. Então, isso, na verdade, é um dos pontos que a gente deve considerar, entendendo que o exercício físico, programas específicos de exercício físico são os mais importantes para que eu trabalhe tanto a recuperação do movimento quanto a diminuição da dor do meu paciente, tá? Mas uma dica muito importante que cada paciente pode ajudar ao seu fisioterapeuta com isso, ou mais lá na frente, o professor de educação física, tá? Tem gente que gosta de trabalhar em grupo, isso aí às vezes motiva, isso aí pode ser muito interessante. Então, qual é a preferência do paciente?
A preferência do paciente para o tipo de exercício importa muito, porque isso requer o auxílio do paciente no sentido motivacional. O que eu prefiro fazer? Como é que eu gosto mais? Tá? Então, isso ajuda muito o autoconhecimento de como é que você se sente melhor utilizando o seu corpo. Obviamente, existe uma gama de exercícios para a meta que foi colocada terapeuticamente, e aí se determina isso junto ao paciente. Então, o paciente, mais uma vez, como pivô, como papel principal, como ator e atriz principal da sua novela de recuperação, do seu filme de recuperação funcional, tá? Bem, associado ao exercício, a gente tem uma série de técnicas que são entendidas como técnicas mais passivas, que a gente vai e faz pelo paciente, que ajudam muito nesse processo de recuperação. E aqui eu vou elencar duas delas, que é a educação e saúde. Então, a educação e saúde, ou baseada em neurociência da dor, existem várias estratégias diferentes que nós profissionais de saúde podemos lançar mão e que, na verdade, isso tem um caráter individualizado. Após uma boa avaliação, uma boa comunicação com o meu paciente, entendendo quais são as características clínicas desse paciente, eu vou ser capaz de determinar para aquele paciente, entendendo quais são as melhores formas que esse paciente me responde, que ele se engaja, de traçar esse plano de educação, inclusive para favorecer essa consciência de que o paciente precisa se manter ativo, de que ele precisa realizar exercício físico, senão eu vou ter um problema muito grande, que é a perda de adesão. A perda de adesão resulta nas faltas, na baixa frequência. Não, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Então, a gente precisa evitar isso porque os dias que se falta prejudicam muito no fluxo de recuperação, na velocidade de recuperação, tá? Então, a gente precisa realmente se manter engajado, manter esse paciente engajado, entender na individualidade de cada paciente como é que esse paciente vai se engajar nesse processo, tá? E aí, uma outra questão para a gente finalizar, que pode ajudar muito o processo de recuperação mais ativo, é a utilização de eletroestimulação. Seja eletroestimulação periférica para redução de dor, nesse caso a gente tem a corrente TENS com resultados muito expressivos, né, diminuindo dor, especialmente diminuindo a dor durante o movimento e quando aplicada de forma simultânea ao exercício, e diminuindo também a sensibilização central, tá? Aquele processo patológico que se dá em nível de sistema nervoso central. Além de formas de estimulação mais diretas, né, em relação à região encefálica, como estimulação transcraniana e a estimulação magnética, que são duas formas mais inovadoras, mas que já entraram também no mercado brasileiro faz algum tempo, e que podem auxiliar muito na recuperação da plasticidade do nosso sistema nervoso central, tá? Aqui eu me coloco completamente à disposição de vocês. Eu vou colocar aqui para vocês o meu canal de comunicação, que é acessível a todos no Instagram. Vocês podem me consultar por direct. A gente pode estreitar e tentar elucidar algumas dúvidas de vocês. Eu vou ter a maior satisfação de atendê-los, que é o @josi_de Santana. E lá no link da minha bio também tem a indicação para o meu canal de Telegram. Basicamente, ele tem se feito por estudantes e profissionais da área, tá? Mas eu atendo com muita satisfação qualquer dúvida que fica a partir da nossa explanação de hoje no direct através do Instagram. Eu espero que eu tenha realmente contribuído de alguma forma para um maior entendimento do que é o contexto dessa dor e dessa disfunção de movimento do nosso paciente neurológico após AVC. Muita gratidão!